Na primeira parte, nós fizemos uma exposição bem introdutória sobre cosmovisão, baseado no texto de Atos 17. Nessa segunda fala minha, eu não vou fazer uma exposição bíblica. Eu não vou gastar tanto tempo num texto como eu fiz na primeira parte, tá? Eu quero fazer uma reflexão sobre um aspecto perigoso de cosmovisão defeituosa, que eu mencionei brevemente na primeira fala, mas eu vou expandir agora, tá? Mas eu quero começar com um texto bíblico, na verdade 2 textos, que vão pintar um cenário para a gente, de como é que a gente vive no mundo de forma agradável a Deus, mesmo em contato com pessoas que são descrentes. Então, abra sua Bíblia primeiro em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, eu quero ler a partir do versículo 27 até o capítulo 2, verso 5. Então, só para você lembrar dessa história bíblica, eu quero que você entenda o seu contexto. O povo de Deus que viveu por mais de 4 séculos cativo dos egípcios, foi liberto por Moisés, conduzido pelo deserto, introduzido na terra por Josué, e Juízes é o começo da vida depois de Moisés e Josué. E a gente vai ver que, quem conhece a história bíblica vai estar ouvindo o que já sabe, né? Mas para quem ainda está aprendendo as escrituras, Juízes é o começo de uma história de degradação, por causa de algumas falhas, de alguns erros na relação com gente incrédula. Então, presta atenção a partir do versículo 27. Manassés, que era uma tribo de Israel, não expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas com suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados e não os expulsou de todo. Efraim, outra tribo, não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer, antes continuaram com eles, ele em Gezer. Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron, nem os de Naalol, porém os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Axibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Porém os azeritas continuaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os de Bet-Anate, mas continuou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém, os de Bet-Semes e Bet-Anate lhe foram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus arredaram os filhos de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. Porém, os amorreus lograram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu e foram sujeitos a trabalhos forçados. O limite dos amorreus foi desde a subida de Acrabim e desde Sela para cima. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fez subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizestes? Porque também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí clamarem a esse lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Olha só, a história é assim. Tribo após tribo, ao invés de limpar a terra para habitar ali e tomar posse da promessa de Deus, preferiram usar os habitantes originais como escravos, trabalhos forçados. Então, você viu que falou, Manassés não expulsou, Naftali não expulsou, Azer não expulsou, citando várias das tribos, Efraim, mostrando que todos cometeram o mesmo erro. E por que a gente sabe que é erro? Porque o anjo do Senhor apareceu e disse assim: gente, eu pedi para vocês não fazerem aliança com outros, mas vocês estão mantendo eles aqui. Sabe o que vai acontecer? Os deuses deles serão laços. E aí o povo chorou. Bem, dito e feito, Deus falou que ia acontecer através do anjo do Senhor. E olha o versículo 10 do capítulo 2.
Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Então a história de Juízes começa triste assim, porque é um povo que vai se revelar repetidas vezes, um povo sincrético, um povo que adora o Senhor, mas mistura com falsos deuses. Uma outra passagem, para fazer a minha reflexão inicial, é Deuteronômio capítulo 4. O que Israel deveria ter feito? Isso é o que ele fez, isso é o que a nação fez, tá? O que ela fez. Mas o que Israel deveria ter feito? Está lá em Deuteronômio 4, versos 6 a 8. Deuteronômio 4, versos 6 a 8, diz assim, sobre os mandamentos que Deus dera ao povo: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho? Então, o que esse texto diz, e vai complementar o outro? É que quando Moisés repetiu a lei, em Deuteronômio é a repetição da lei, 40 anos depois do povo peregrinar pelo deserto e prestes a entrar na terra. Moisés vai falecer logo depois dos seus discursos de Deuteronômio, então ele está dando um último ensino, aquele tipo de últimas palavras, assim, de um grande mestre, né? Trazendo a memória do povo os estatutos do Senhor. E ele diz: guardem de tal forma que os povos ao redor vão ficar impressionados com a qualidade da vida civil, social de vocês. E aí Moisés faz uma reflexão, porque de fato, que povo tem leis tão justas como as nossas? E que Deus é tão próximo como o nosso Deus? Então, Moisés chama a atenção deles para o fato de viverem de uma maneira que causasse uma impressão de sabedoria, de ética, de inteligência aos outros povos, e não de sincretismo, adotando práticas dos outros povos. Então, esses dois textos nos ensinam o meu princípio de partida nessa segunda palestra, que é dizer assim: quando o Senhor Deus exige do seu povo santificação, nunca é sinônimo de isolamento. Por exemplo, Juízes, expulsar o povo da terra não significa que crente só tem que fazer atividade de crente. Crente só tem que conviver com crente. Não é esse o princípio bíblico. Inclusive Paulo falou que se a gente tivesse que se afastar dos impuros deste mundo, a gente teria que viver num outro planeta. Isso é impossível. Ele nunca pediu que nós nos afastássemos dos impuros deste mundo. Então, isso está lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo está falando sobre não deixar a gente impura dentro da igreja, ele diz: mas eu não estou dizendo para se afastar de gente impura que vive lá fora. Ele sabe que a nossa vida é vivida do lado de gente que não teme o Senhor. Então ele nunca está pedindo que nós vivamos numa espécie de gueto, de monastério, de castelo gospel. Tá? Nada disso. Então, eu digo isso porque se alguém interpretar Juízes erroneamente, vai dizer: expulsa da terra e só nós aqui. Mas era uma expulsão teológica, não isolacionista. Eles ainda teriam interação com outros povos, a ponto dos outros povos terem que ficar surpreendidos com as leis deles. Então, era um corte teológico, para não se misturarem com outros deuses. Tá? Então, esse meu princípio inicial é para dizer que, como a história de Juízes vai revelar, é possível você ter muitas atividades eclesiásticas e ainda assim ser mundano. O povo vai adorar o Senhor, ele não vai deixar de adorar o Senhor. Quando fala que eles deixaram o Senhor,
para adorar outros deuses, não significa que eles nunca adoravam o Senhor. Significava que eles misturavam a adoração do Deus verdadeiro com a adoração de falsos deuses. Tá? E esse princípio é bom para a gente entender que uma vida toda consagrada de amor ao Senhor não significa isolamento, mas uma integração que aprende como o mundanismo nos acompanha. E eu quero falar sobre isso nessa segunda palestra. Então, deixa eu explicar qual é o cenário que me leva a querer falar sobre esse assunto. É muito comum, já há bastante tempo, crentes entenderem a vida deles separada entre aquilo que é sagrado e secular. Você já deve ter ouvido disso, né? Então eu vou falar da dicotomia que se estabeleceu na modernidade entre a esfera da igreja e a esfera secular. Então, essa divisão faz com que alguns evangélicos entendam certas coisas ou atividades como santas e outras como profanas. Então ele fala assim, eu não faço isso aqui, porque isso aqui é do mundo. Mas se tem o selo gospel, ele faz. Mesmo que esse selo gospel seja um engano, através do qual coisas mundanas entram dentro da igreja. Então, essa divisão entre sagrado e secular faz com que muita gente absorva coisas erradas. Por quê? Porque acham que mundanismo, que secularização, tem a ver com coisas fora da igreja, e não dentro da igreja. Eles perderam de vista que é possível ser bem igrejeiro e bem mundano. Porque mundanismo não é um lugar ou um tipo de atividade que você faz. Mundanismo é como se fosse um vírus que você carrega para onde você vai. E às vezes, inclusive, para dentro da igreja. Então é possível você pensar em educação dentro da igreja de forma mundana. Você pensar em práticas de gerenciamento dentro da igreja de forma mundana. É possível você trazer para dentro da esfera cristã uma série de coisas que revelam sua mundanidade, né? Sua secularização. Tá? Agora, de novo, eu vou falar sobre mundanismo, sobre secularização, mas eu quero que a gente faça uma distinção muito clara entre trabalhar neste mundo e trabalhar sobre a influência do príncipe deste mundo. Deus quer que você trabalhe neste mundo. E Deus, inclusive, não isola você desse mundo. Quando Jesus estava prestes a morrer, ressurgir e subir, ele orou por você assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então ele quer que você esteja no mundo, mas ele não quer que você trabalhe sob a influência do príncipe deste mundo. Então, mundanismo é diferente de isolamento, tá? Deus quer que você sirva neste século, o que é diferente de servir sob os ditames do Deus deste século. Então, é só para a gente fazer uma distinção entre aquilo que é ilícito e aquilo que não só é permitido, mas é ordenado por Deus. O Senhor Deus quer que a gente sirva neste século, que a gente trabalhe neste mundo, tá? Deus espera isso de nós, e eu vou falar sobre isso nessa segunda palestra. Então, veja, nós vamos tocar em temas que muitos cristãos falam com frequência. Por exemplo, você ouve frases do tipo assim: nossa igreja precisa ser mais relevante na sociedade. Isso é uma frase comum. O que as pessoas estão querendo dizer é: nós temos que ter um impacto maior. Vamos deixar para falar de impacto um pouquinho depois, mas não é só a igreja. A gente tem que pensar que você não faz só parte da igreja, você faz parte da família, da escola, do Estado, e a ideia é que o evangelho não tem que ter influência só através da instituição igreja. O evangelho tem que ter implicações para cada função que você ocupa na sociedade. Antes do que a gente ficar culpando a instituição, cobrando o conselho, dizendo: cadê? O que a igreja vai fazer em relação a isso? A gente está pensando ainda de forma muito dicotomizada, porque a gente pensa só na atividade da instituição chamada igreja.
É diferente de você entender que nós somos igreja, e na minha família eu preciso pensar em princípios cristãos, no meu trabalho, na minha atividade, no meu bairro, qualquer outra função que eu ocupe. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês que esse dualismo entre sagrado e secular, ele é muito forte na nossa cultura. Mesmo que você acredite que isso não faz parte da sua mentalidade, eu quero mostrar como vários de nós ainda pensam de forma dicotômica. Vou dar um exemplo. Se eu dissesse para vocês assim, então, em termos de trabalho, o que você faz? E você fala, eu sou um contador, eu sou um médico, eu sou um pedreiro, eu sou uma pessoa que trabalha no escritório, eu sou um advogado, não importa o quê. E aí se eu fizesse uma segunda pergunta, dizendo assim, ok, e o que você faz para o Senhor assim? Normalmente a gente pensa que o que a gente faz para o Senhor é o tempo que a gente dedica para a igreja. Então, essa separação entre o que a gente faz profissionalmente, ou o meu trabalho secular, a gente usa essa linguagem, e o que a gente faz para o Senhor, é uma primeira evidência de dicotomia. Mas talvez você diga assim, pastor, já aprendi isso daí, não falo mais isso, nessa eu não caio. Porque eu sei que todo o meu serviço tem que ser para a glória de Deus. Nem precisava ouvir a palestra. Essa você já aprendeu. Maravilha. Mas, às vezes a gente deixa escapar a nossa dicotomia. Eu quero dar um exemplo de dicotomia bem rasgada, e essa é vergonhosa. Mas depois eu vou falar de uma dicotomia disfarçada, que às vezes a gente nem percebe que está aí. Quando eu pergunto para as pessoas sobre como usam sua profissão para o Senhor, para a maioria dos evangélicos isso significa, eu sou médico, então nas minhas férias eu vou lá para os ribeirinhos da Amazônia e eu faço um trabalho voluntário. Então, ele pensa de maneira a servir eclesiasticamente. Ele não pensa assim, a minha prática da medicina tem princípios cristãos que fazem com que eu faça algumas coisas diferentes do que o padrão da medicina aí fora. Normalmente não é assim que as pessoas raciocinam, tá? Então, deixa eu falar de uma dicotomia imoral. Imagine que, ou melhor, não é imoral, é uma dicotomia mais aparente, não é? Seria estabelecer um comércio de forma cristã e você ser desonesto, você estaria dizendo, olha, você está sendo uma incoerência. É uma dicotomia, você diz que é cristão, você pediu para orar aqui no dia que abriu o negócio aqui, né, a sua loja, pastor veio, fiz uma oração, Senhor, abençoe esse trabalho aqui, que seja sustento para a família, e agora você está fazendo falcatrua. Essa é a dicotomia que todo mundo enxerga, e devia enxergar mesmo. É quando a gente fala assim, não adianta ser crente só de domingo não, viu, irmã? Tem que ser de segunda a segunda. Então, assim, é a nossa luta contra o domingueiro, contra aquela dicotomia horrorosa, que é vergonhosa para a fé. Mas, como eu disse, existe uma dicotomia que é mais disfarçada. Por exemplo, se você ouviu muitas vezes, e eu ouvi várias vezes, como nós temos que ser crentes fora da igreja, de segunda a sábado, e não só de domingo, muitas vezes nós achamos que ser cristão no trabalho é ter uma ética individual condizente com a nossa fé. Essa é aquela pessoa que chega no horário, que usa os recursos da empresa de maneira correta, e tudo bem, isso é correto, né? Que você não abusa do tempo para fazer coisas pessoais, isso é bom, isso é uma ética individual que é condizente com um bom trabalhador, tá? Esse é o comportamento pessoal exemplar. Às vezes, inclui injetar atividades religiosas no ambiente de trabalho. É assim, na segunda-feira, na hora do almoço, comecei um estudo bíblico lá na nossa empresa. Pastor, está sendo uma bênção, estou fazendo para o Senhor. Agora sim eu sinto que o meu trabalho está sendo para a glória de Deus. Por quê? Porque tem a evangelização no almoço de segunda-feira. Entendeu? Então se reúne as pessoas, faz aquele estudo bíblico rapidinho, lê a Bíblia com eles. E eu não estou querendo desanimar você de fazer isso. Eu não estou querendo desanimar. Se você faz isso ou já fez isso, eu quero te encorajar a fazer. Porém, a minha fala é que nós
achamos que isso é ser crente fora da igreja, no trabalho. A gente não pensa, por exemplo, sobre a possibilidade da fé afetar a minha postura no trabalho e o próprio trabalho em si. Como é que eu faço o que eu faço? A gente não compreende essas coisas. Então, é isso que eu digo, que às vezes a dicotomia ela é vergonhosa, quando há imoralidade, mas a dicotomia disfarçada é quando a gente não consegue pensar como a nossa fé, de fato, implica em mudança de atitudes, na maneira de enxergar o meu trabalho. Tá? A gente precisa mais disso, precisa enxergar melhor como é que nossa cultura ela é moldada por parâmetros que precisam ser mais bíblicos e menos daquilo que nos cerca. Tá? Para muitas pessoas, ser evangélico é ser mais fechado. Então, esse é o evangélico que vive isolado, considerando a cultura como uma espécie de pacote demoníaco. Então, eu não me envolvo com a cultura. Tá? Para outros, é o oposto. Ele é menos preocupado com isso. E ele tende a tratar a cultura como sendo moralmente neutra. Ele fala, eu só estou me divertindo, presbítero. Só estou me divertindo. Eu não creio nessas coisas. Eu assisto, eu gosto da série, ela é legal, assim, mas eu não creio nessas coisas, eu só estou me divertindo. Então, perceba como ambos estão equivocados, porque os dois tratam dicotomicamente. O primeiro não percebe a necessidade da gente estar envolvido nas coisas deste mundo para testemunho, né? E acha que cultura acaba sendo apenas aquilo que é mal. Na verdade, cultura é todo o desenvolvimento das potencialidades da criação. Você deveria ser produtor de boa cultura. Quando o evangélico se afasta da cultura, sabe o que ele faz? Ele imita e faz a versão gospel. Aquilo que eu falei. É o que a maioria dos evangélicos isolacionistas fazem. Não pense que ele não se envolve com a cultura. Ele faz a versão evangélica daquilo que tem lá fora. Então, ele é um consumidor de cultura sem perceber. Os grupos musicais estão fazendo igual, fazem lá fora, existem os sucessos, os produtores, existe ranking, existe show, existe estrelato, a mesma coisa. Só que é a versão evangélica. Tá? Eles são consumidores de cultura sem perceber, e sendo isolacionistas. Por outro lado, tem o crente que não é isolacionista. Ele bate, ele fala, é isso mesmo, pastor? Fala contra esses crentes tudo quadrado, que não consegue viver nesse mundo de maneira normal. Né? E quem é mais afeito a esse engajamento com a cultura, corre o risco do outro extremo, que é de não perceber que cultura está eivada de valores. Portanto, a gente não pode dizer que ela é moralmente neutra. Ela sempre tem valores, bons ou maus. E cabe a nós discernir isso, tá? Então eu quero que a gente pense no resto do tempo que a gente tem juntos aqui sobre essa dicotomia. E eu quero mostrar para vocês como seja o cara que se isola ou que se envolve achando que não tem nenhum mal porque ele vai para a igreja, ele é sério, está no seu grupo de estudo bíblico, muito zeloso, tal. Os dois pensam de forma a viver de maneira afastada do mundo. Eu quero mostrar como essa dicotomia, ela nos afasta do mundo. Né? Tem vários livros que trabalham sobre isso, mas eu quero fazer a recomendação de um livro que me ajudou bastante a enxergar isso, que é o livro da Nancy Pearcey, chamado Verdade Absoluta. Nancy Pearcey trabalha nesse livro uma história de como se chegou nessa dicotomia que é tão predominante hoje em dia. E ela tem um objetivo no livro dela, um objetivo bem interessante, que é libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. O que ela quer dizer é o seguinte: com o passar do tempo, cristianismo virou alguma coisa que serve só para algumas coisas, mas não para o debate público. Cristianismo acabou ficando trancafiado à esfera privada. Então você vai conversar com alguém sobre alguma coisa de política, e se aí você solta alguma coisa de fé cristã, e fala assim, essa é a sua religião. Cara, você tem a sua, eu tenho a minha, não estou falando aqui de fatos, de política, de fatos.
Percebe que a fala dele expressa que religião é da esfera privada. Quando a gente vai conversar sobre política, a gente fala de política, sem trazer religião. Então, isso virou a cosmovisão predominante do Ocidente. É assim que as pessoas pensam. Veja, elas não estão com isso dizendo que a sua religião não serve para nada. Se Buda funciona para você, que bom. Se é Jesus Cristo, que bom. Isso é privado, isso é você e a sua religião. É assim que eles pensam. E eles preferem não intrometer, mas não venha trazer valores religiosos para a esfera do debate público. Então, a Nancy Pearcey vai mostrar como, quando o cristianismo fica restrito à esfera privada, o que acaba acontecendo é que o jovem, por exemplo, tem muita dificuldade de manter a sua fé num ambiente acadêmico de universidade. E a pior coisa, e aqui vem o que eu mencionei rapidamente na palestra anterior e que eu vou explorar um pouco mais. O pior é quando ele não enxerga as inúmeras inconsistências entre a academia e a sua fé. E ele acaba dicotomizando a sua vida. Eu chamo isso de uma esquizofrenia intelectual. Lá ele está aprendendo a ser profissional. Profissional, cara. Sou profissional. Estou aprendendo a fazer como manda figurino. A minha profissão faz assim. Mas aqui eu venho cantando louvor, aí eu amo as coisas, né, de Jesus, sem enxergar qualquer desconexão entre elas. Isso não é incomum no nosso meio, tá? Lembra que eu falei que quando a gente tem crise, a gente faz uma de três coisas? Ou a gente abraça uma nova cosmovisão, ou a gente rejeita, ou a gente dicotomiza. E eu quero falar dessa terceira, porque essa que é o alvo da minha palestra agora, ela é a mais perigosa. Quando alguém rejeita, porque ele entendeu o que você falou, você sabe onde ele está, ele sabe onde você está. Quando alguém abraça, você fala, que legal, Deus trabalhou na vida dele, acho que ele está abraçando. Mas quando alguém dicotomiza, parece que você perdeu o gripe, assim, você não consegue, né? E a dicotomização é muito comum. Então, eu vou citar uma frase legal da Nancy Pearcey. Olha só. Todos conhecemos professores cristãos que indiscriminadamente aceitam as mais recentes teorias seculares de educação. Homens de negócios cristãos que administram suas transações por teorias de administração seculares aceitas. Ministérios cristãos que espelham as técnicas de marketing do mundo comercial. Famílias cristãs em que os adolescentes assistem aos mesmos filmes e ouvem as mesmas músicas que os amigos não crentes. Ainda que sinceros, eles absorvem por osmose as opiniões sobre quase tudo da cultura circundante. A Nancy Pearcey está dando alguns exemplos bem comuns, bem comuns. Ela está dizendo assim, olha, quando você educa, você não pensa assim, será que o meu modo de pensar em educação ele fere alguma coisa da visão que Deus traz do mundo? Normalmente a gente não pensa assim. Por quê? Porque um jovem vai para a universidade, ele fala assim, pastor, eu estou ligado, viu? Fica tranquilo, estou ligado, não quero ser influenciado por professor ateu, não. Na hora que ele começar a falar lá, Deus não existe, porque o cristianismo foi mal para a sociedade do Ocidente, eu vou ligar o alarme e vou fazer, opa, nada disso, rejeito. Então, normalmente o jovem que vai para a universidade e foi alertado desse perigo, o que ele enxerga é o que é explícito. O que é mais difícil de pegar? É como é que o ser humano é descrito. Onde é que está a raiz dos males? Como é que se vê sociedade? Quais as soluções que a gente propõe para esse tipo de problema? Veja, isso não fala explicitamente contra Deus. E aí a gente não pega, a gente só absorve. Então, a dicotomia, ela promove um anestesiar em que a gente mal se percebe se tornando uma pessoa acostumada a isso. Eu quero dar um exemplo. Talvez nesse exemplo ajude você a pegar como a dicotomia ela é mais presente do que a gente imaginaria. Imagine que na igreja em que você está, aqui, Porto Alegre, região, tá? Na igreja em que você está, um homem de negócios bem treinado a fazer planejamento estratégico, um CEO de uma multinacional, cresce em Cristo, novo convertido. Fez lá a classe de novos membros, batizou, está empolgado com o evangelho. Mas o cara é CEO, tá?
Ele é muito bom. E ele já fez o quê? Já fez muito trabalho olhando para números, estatísticas e tomando medidas concretas para ajudar a empresa a alcançar suas metas. Esse homem que vem a Cristo e que está querendo ajudar, servir a igreja de algum jeito, chega para o pastor e fala assim: pastor, queria muito trazer um pouquinho da minha experiência no mundo empresarial para ajudar aqui a igreja, para a gente estabelecer algumas metas, a igreja crescer. Eu entendo disso, viu, pastor? Quero ajudar aqui. Aí o pastor, nessa hora, muito bem treinado teologicamente, fala: meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. Na igreja não funciona assim não, viu? Na igreja a gente crê na soberania de Deus, tá? Não vem com técnicas de marketing não. A gente não pode ser pragmático, buscando crescimento numérico, quando as conversões vêm da parte de Deus. Olha só, o que esse pastor está falando para esse novo convertido empolgado parece muito saudável soteriologicamente. E é mesmo. É verdade que técnicas de marketing para produzir o crescimento da igreja soaria muito pragmático, né? Então ele está certo, mas onde é que até o pastor está errado? Até o pastor precisa de correção. Veja por quê. Porque ele deu a impressão no conselho para aquele homem de negócio que nas coisas do Senhor nós não podemos usar essas técnicas, a gente depende do Espírito. Mas por que no mundo corporativo pode? Pragmatismo também é danoso no mundo de negócios, porque dá a impressão de que a gente pode controlar os resultados. A gente chama isso de business outcomes. Né? Quem vive no mundo empresarial está sempre querendo produzir resultados. E deixa de considerar a providência divina como um fator que extrapola o nosso controle. Olha que interessante, não faz muito tempo que a gente tomou uma rasteira ao vir uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. E aí nós fomos ensinados pelo nosso Deus de que, por mais que a gente estivesse preparado, a gente não estava preparado. Não é? Porque essas imprevisibilidades revelam para a gente que a gente não tem controle da história. Nossa âncora tem que estar em outro lugar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: por mais que o pastor tenha sido correto, dizer assim: meu irmão, eu não quero trazer as suas técnicas para cá, para a igreja, o que o pastor ainda não tinha aprendido é que pensar de forma pragmática, mesmo no mundo de negócios, é pensar de forma dicotômica. Parece que na igreja não pode, mas lá pode. Desconsiderar coisas como a imprevisibilidade, né? Como se fatores econômicos e comerciais fossem completamente, ou pelo menos em boa parte, controláveis. Então, o que eu estou querendo dizer é que a mentalidade pragmática do homem de negócios, ela tem que ser corrigida não só para as coisas do Senhor, não é só no planejamento da igreja, mas para qualquer atividade empreendedora. Tá? Pastor, a gente não pode fazer planejamento de melhorias? Claro que pode. A gente não pode estabelecer setores nos quais a gente quer investir? Sim. Mas nós temos como objetivo o quê? Um planejamento que seja condizente com a maneira de enxergar o mundo. Então, o que eu estou tentando explicar é que é muito fácil a gente dicotomizar. E por conta dessa dicotomia ser aceita na modernidade, é que nós não somos ouvidos. Então, voltando para o assunto de política, se a gente estivesse discutindo aborto, alguma coisa ligada à bioética, homossexualidade, ou qualquer outra coisa que lidasse com a ética familiar cristã, quando você fala alguma coisa, isso é visto como preconceito. Você está trazendo religião para dentro do debate. Ou se você falasse assim: olha, o evolucionismo, como matematicamente falando, é muito improvável. E só por isso deveria ser descartado. Só por razões matemáticas. Isso é considerado uma afirmação religiosa, escondida de ciência, né? Disfarçada de ciência. Você está trazendo religião. Então, o que eu estou mostrando é que a gente aceita a dicotomia com muito mais facilidade do que a gente pensa. Tem uma outra ilustração legal no livro da Nancy Pierce, quando ela fala assim que
Na política também, quando políticos, no contexto americano, mas isso vale também para o contexto brasileiro, até porque a gente tem a bancada evangélica, quando eles estão pensando em religiosidade, olha só, o que normalmente vem à mente deles? É pensar em vida devocional pessoal, como eu tenho que ter uma vida com Deus, né? E quando pensam em medidas evangélicas políticas, normalmente são políticas de minoria. Vai ter o dia da bandeira evangélica de não sei das quantas, né? Ao invés de pensar em coisas muito mais significativas, ele pensa em minoria, ele pensa, eu vou representar a minha fatia. Péssimo pensamento político. Mas isso é que a bancada evangélica costuma fazer. Você percebe como está repleto de dicotomia? Olha que interessante, eu li um autor chamado Ray Pennings, que ele faz uma avaliação muito interessante sobre como a gente ainda pensa de forma dualista no contexto de política. Ele fala assim, a gente se ressente da insistência dos secularistas de que a religião é algo para a vida particular, mas apesar disso, a gente acaba adotando o sistema individualista deles. Por exemplo, a gente consegue entender prontamente a nossa fé quando nós vamos discutir questões morais como o aborto ou o casamento, mas a gente tem dificuldade de ver a importância da nossa fé para um plano de desenvolvimento urbano, para a estratégia de impostos ou para a política internacional. Entende o que ele está falando? É assim, fica claro para a gente como fé impacta coisas como o aborto, o casamento, mas a gente nunca pensou sobre como é que a gente deveria trazer a nossa fé e nossa reflexão para dentro de outras questões da área política. Então, queridos, essa fala é para dizer que essa dicotomia ela é presente. Eu não vou gastar tempo explicando como é que a gente chegou nisso. Esse livro que eu mencionei da Nancy Pearcey, A Verdade Absoluta, ele fala isso exaustivamente. Eu procurei sintetizar a história da Nancy Pearcey em um capítulo desse livro aqui, tá? Então, eu tentei fazer um resumo para você entender como é que a gente andou passo a passo nessa dicotomização, mas eu quero apenas levantá-la e levantar essa preocupação para ensinar você a detectar essas coisas. E eu quero dar um exemplo, outro, da Nancy Pearcey, e aí eu vou caminhar para a minha conclusão, e aí a gente tem nosso momento de perguntas. Olha que legal, num dos capítulos da Pearcey, que eu resumo aqui também, ela fala sobre o que aconteceu com o movimento, o nascedouro do movimento feminista. Escuta isso aqui, porque é muito interessante. Ela diz assim, o que aconteceu com a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela produziu uma mudança social significativa, em que as pessoas passaram a trabalhar fora de casa. Até então, muito do que se fazia em termos de produção, de manufaturado, né, era feito em casa. Era a pessoa que produzia o produto na sua casa. Então, ele estava perto da sua família. Não tinha uma separação muito clara entre ambiente de trabalho e ambiente familiar. Tá? Ele tinha lá a sapataria dele, ele tinha lá a ferraria dele, era tudo conectado. A gente conhece gente que ainda trabalha nesses moldes, mas a Revolução Industrial produziu o quê? Que é a nossa realidade maciça hoje. Você sair para o trabalho. E a Revolução Industrial, ela acabou promovendo problemas sociais enormes, porque as horas de trabalho eram muito grandes, e num primeiro momento as mulheres e até crianças iam para as fábricas. E isso gerou tanto transtorno que criaram-se leis para que mulheres e crianças não fossem mais fazer parte disso. Mas os homens continuaram passando longas horas lá. O que aconteceu, então, com vida familiar? É que as mulheres ficaram em casa, cuidando das crianças, enquanto os homens saíam para fazer o trabalho. É engraçado porque a gente está acostumado a pensar nisso como sendo o tradicional. Mas, na verdade, o trabalho era feito em conjunto, muito mais antes da Revolução Industrial, do que a gente pensa, tá? Com a Revolução Industrial criou-se essa dicotomia. Essa dicotomia gerou o quê? Gerou uma atividade feminina que o homem não podia fazer. Então, quando na sociedade surgiram males como o chamado êxodo rural e o crescimento das cidades em vários lugares do mundo, e aí os problemas socioeconômicos. Então, quem é que, num primeiro momento, promoveu alívio para pessoas em necessidades? As mulheres. Porque as mulheres eram aquelas que tinham a disponibilidade de socorrer aqueles que eram necessitados. Então, elas passaram a alimentar os pobres,
elas passaram a apoiar trabalhos de escola dominical, de missões. Elas ajudaram a abolir a mão de obra infantil, banir prostituição, aborto e outras coisas mais. Esse movimento de mulheres trabalharem em prol dessas questões sociais gerou um fenômeno engraçado. Para muita gente, o que é virtuoso ganhou ar de feminino, porque as mulheres é que faziam isso. Então, a gente tem uma herança hoje que a gente não percebe. Se um homem for eleito chefe de Estado, seja na esfera municipal, estadual ou federal, o que a gente espera da primeira-dama? Normalmente ações de cunho social. Porque essa é uma herança da mentalidade dicotômica do século XIX, de que a mulher faz o que é virtuoso, ajudar o necessitado, o grupo minoritário, aqui e acolá. Então, isso acabou gerando uma separação muito ruim. Por quê? Porque parece que ser másculo não tem nada a ver com ser terno para com esses necessitados. Ser terno tem um lado muito mais feminino, por causa dessa dicotomia. Bem, andando a história um pouquinho mais adiante, as mulheres quiseram, em determinados momentos, ter as mesmas experiências que os homens. E aí passaram a desejar entrar no mercado de trabalho, e não só terem os mesmos privilégios de voto e tudo mais, tal, mas de serem conquistadoras de coisas. Então, o que esse cenário todo ensina para a gente? Criou-se uma dicotomia entre o doméstico e o econômico, a Nancy Pearce fala. Entre o feminino e o masculino, entre o particular e o público. Virtuoso é o que eu faço na esfera particular, é o meu trabalho voluntário com... Aqui é profissional, aqui é... Os homens lidavam com a vida pública e as mulheres com os valores pessoais. O movimento feminista foi uma reação a isso, mas uma reação que não foi equilibrada. Tanto é que, como é que a dicotomia continua hoje presente? As mulheres, elas aprenderam a ser profissionais, não a serem mães. Uma das coisas mais esquisitas para mim, e talvez você já tenha percebido isso, é que não poucas mulheres hoje têm muito medo de ser mãe, porque nunca cuidaram de crianças. Agora, talvez isso não seja estranho para você, porque você não percebeu que uma geração atrás, isso era super normal. Todo mundo já tinha cuidado de uma prima, de uma sobrinha, sabia trocar fralda, dava banho. Nenhuma mulher tinha medo de pegar no neném como se fosse quebrar na sua mão. Mas hoje, isso é pavoroso para a maioria das moças. Agora, eu quero que você entenda que isso faz parte de uma dicotomização. A nossa sociedade separou coisas. Ela desintegrou coisas que antes eram integradas. E eu só estou dando alguns exemplos para você perceber como isso é perigoso. Eu quero terminar com um encorajamento. Eu só estou cutucando vocês, tem muito mais coisa sobre esse assunto, tá? Mas eu só estou cutucando para vocês pensarem como essa dicotomia, ela faz mal. Eu quero que nós, como cristãos, não aceitemos restringir a fé à esfera da religião, à esfera do privado. A gente precisa aprender a pensar em como nossa fé afeta outras coisas que não eclesiásticas. E a Bíblia tem exemplos disso. Pense em José. Quando José está sendo bom administrador para Faraó, José lá no Egito, o que ele está fazendo é sábio, mas é mais do que só sábio, é leal. Por exemplo, pense em Daniel. Daniel é muito curioso, porque Daniel muda de reino e ele vai continuar sendo influente. Dario, no capítulo 6, diz que queria fazê-lo o segundo homem debaixo dele. Ele era o mais destacado dos 3 presidentes, e certamente dos 120 sátrapas. Mas aí armam uma contra ele. Mas ele é um cara leal, conhecido por sua lealdade. Isso é expressão da sua fé. Pense em Esther. Esther é um outro exemplo interessante. A gente conhece mais ou menos a história de Esther, mas deixa eu te contar a parte que você não lembra muito bem. A história de Esther moça ganhou o concurso de beleza,
Foi parar no palácio. Lá no palácio ela escondeu sua identidade por um tempo, até que ela teve que defender o seu povo. E aí Amã vai ser morto, por conta de ela ter defendido o seu povo. A parte que você não presta muita atenção é que mais de metade do livro é Esther fazendo política. É verdade. Ela faz o que toda rainha deveria fazer. Faz jantar, conversa aqui, conversa ali, faz outro jantar, outra festa lá. Você acha que ela é só festeira? Não, ela está fazendo o que uma rainha faz. Ela está fazendo política. É curioso isso, porque a gente não olha para o livro da Bíblia pensando assim. Parece muito pagão, pastor. Agora isso estragou a Esther para mim. Estava tão bonita a história, parecia uma Cinderela de Jesus, mas agora ficou feia. Nada disso. É por causa da nossa lente dicotômica. Porque não tinha nada de errado em ela ser rainha e fazer política. É o que ela tinha que fazer na posição que ela estava. Mas eu estou dando exemplo para vocês de gente que está lutando contra esse pensamento dicotômico. Quero dar um último exemplo. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3 conta a pregação de João Batista. Esse exemplo é muito legal. Porque João Batista está pregando arrependimento de pecados. E aí apresentam-se diante dele alguns profissionais. Olha o versículo 12. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? É engraçado porque ele não diz: deixa de ser publicano, seu pagão. Vai ser missionário para a glória de Deus. Não. Ele não fala para deixar a posição. E você sabe o que é o publicano? O publicano é o traíra. O publicano é o traíra. É o vira-casaca. É o cara que vai cobrar para o inimigo. Você fala: não, não pode. Isso aí é do diabo. Isso aí não, crente nenhum pode fazer. Mas olha a fala de João Batista. Ele fala: não cobreis mais do que o estipulado. Só. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? De repente, ele poderia ter dito assim, ó, soldado ser mandado por general romano só vai fazer besteira. É o seguinte, cara, crente que é crente não pode ser soldado. Você tem que deixar e você tem que se tornar um pastor. Fala com o pastor Osias, ele vai te mandar para o seminário, você vai aprender, não é? Perceba, para a maioria de nós, uma pessoa que acabou de crer na mensagem de arrependimento de João Batista, seria mudar o rumo da sua vida cheia de impiedade. Mas é interessante que em nenhum dos dois momentos, João Batista os recomenda a sair da função social que eles têm. No segundo caso, olha só, como é que ele responde? A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Nos dois exemplos, João Batista está explicando piedade no trabalho que eles tinham, por mais que fossem trabalhos repletos de coisas ruins. Está vendo? Então, não é pensar dicotomicamente, é pensar de maneira integrada. Não é só ser publicano porque ser publicano eu sou profissional. Não é só ser soldado porque eu estou sendo profissional. É seja soldado com a mentalidade da nova fé que você tem. Publicano com a nova fé que você tem. É isso que João Batista está ensinando. Inclusive, eu termino com a ilustração da Nancy Pierce que eu gosto demais. Ela diz assim que nesse mundo a gente não pode ser imigrante, a gente tem que ser missionário. A diferença que ela faz entre imigrante e missionário é a seguinte: imigrante é aquela pessoa que vai para um outro país, tá? Eu sei que alguns de vocês aqui talvez tenham vindo de outra parte do país, chegaram aqui e achavam que era outro país aqui, mas não vem ao caso. Não falemos sobre imigração dentro do nosso Brasil. Vamos pensar em algo mais radical ainda. Pensa em ir para o exterior, tá? Porque aí fica mais nítido o exemplo que eu vou explicar para vocês aqui. Quando um imigrante vai para o exterior e ele está pensando como imigrante, o que ele faz com a vida dele? Ele vai lá para trabalhar, para obter sustento, e então ele aprende o mínimo da língua que ele precisa, para ele poder trabalhar, para poder sustentar e providenciar algo melhor para a sua família. E se ele quer ficar ali, ele vai dar um jeito de se encaixar ali e criar raízes ali. Mas ele não consegue deixar a sua cultura de origem. Então, quando ele está em casa, ele assiste futebol, ele come churrasco,
ele faz as comidas típicas, ele fala português, porque ele é um brasileiro vivendo como imigrante no exterior. O que acontece? Por que esse exemplo é legal da Nancy Pierce? É porque o imigrante vive duas vidas. Dentro de casa, ele vive uma vida. Fora de casa, ele é outro. Aí ela fala, não, a gente tinha que viver que nem um missionário. Por que o missionário é legal? O missionário, ele tem outro objetivo de vida. O grande objetivo dele é alcançar pessoas. Não o que ele faz. Ele se despe de coisas que são secundárias. E aí ele chega numa cultura, ele não se importa de absorver a cultura do país onde ele foi. Ele começa a cozinhar as comidas típicas de lá. Ele chama pessoas para vir dentro da casa dele. Por quê? Porque ele entendeu que se fazer parecido com eles é perder pouco, a fim de ganhar o maior número possível. Paulo falou assim, eu me fiz judeu para com judeu, grego para com os gregos, porque o meu desejo era ganhá-los. Então assim, ele se despiu de coisas secundárias, porque a vida dele era integrada, não dicotomizada, entendeu? Então a mentalidade de missionário é muito legal. E é isso que eu quero estimular vocês a terem. A gente evitar uma vida de imigrante, em que parece que as coisas estão desconectadas. Veja, não tem nada de errado em você gostar de churrasco, e você querer assistir futebol e falar português vivendo no exterior. Isso não é moralmente errado, mas você vive vidas desconexas. E essa é uma ilustração de como muito crente vive no dia a dia. Ele ouve palestras ótimas aqui, o pastor Heber falou lá, foi legal. O pastor da minha igreja pregou um sermão, não passava, foi espetacular, mas parece que não conecta com sua vida cotidiana. Isso é muito ruim. Eu quero que a gente aprenda a viver de maneira mais integrada, ok? Quero fazer uma oração e depois devolver a palavra para a gente ter possíveis perguntas. Senhor, nós estamos sendo desafiados nesta noite a vivermos de maneira toda para a Tua glória, não só parte dela. Então ajuda-nos a enxergar pontos cegos, lugares da nossa vida, ações, medidas que nós temos que talvez sejam prova dessa dicotomia. Abre os nossos olhos para que a gente procure conectar melhor o que nós cremos com o nosso proceder no ambiente secularizado. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém.